Mas o que é behaviorismo? Vamos dividir em duas partes. A primeira, nós vamos falar da escola da psicologia de John Watson. Ele nasceu em 1878, na Carolina do Sul, Estados Unidos, e faleceu em 1958. Ele foi psicólogo estadunidense, considerado o fundador do comportamentalismo, ou também conhecido como behaviorismo. E como funciona? Bom, ele declarava a psicologia como um meio puro e objetivo, de modo experimental, para que se mantesse a finalidade de prever e controlar o comportamento de qualquer indivíduo. Uma de suas citações famosas é a seguinte: dê-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas, o meu próprio mundo especificado para criá-las, e eu vou garantir a tomar qualquer uma ao acaso e treiná-lo para se transformar em qualquer tipo de especialista. Watson defendia que, ao ser influenciado, qualquer ser humano se molda à situação. Como contribuição para a psicologia, Watson preparou o palco para o behaviorismo, e mesmo que tenha perdido influência após 1950, muitos conceitos se usam até hoje, como condicionamento e modificação de comportamento, desde terapias a treinamentos comportamentais, desenvolvendo habilidades e mudando comportamentos problemáticos de muitos seres humanos. E na administração? Em que momento podemos observar a influência do behaviorismo? Na administração, nós temos a teoria comportamental, ou também conhecida como teoria behaviorista. Ela trouxe uma nova direção e um enfoque dentro da teoria administrativa, com abordagem às ciências do comportamento. A teoria comportamental da administração teve seu início com Herbert Alexander Simon. Ele nasceu em 1916 em Wisconsin, Estados Unidos, e faleceu em 2001. Ele foi um economista e psicólogo estadunidense, ganhador do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 1978. O Herbert Simon é considerado uma figura importante na história da gestão deste século. Sua pesquisa variou entre os campos da psicologia cognitiva, ciência da computação, administração pública, economia, administração geral, filosofia e sociologia da ciência. Simon, juntamente com Chester Bernard, Douglas MacGregor, Francis Likert e Chris Argyris, são autores importantíssimos dessa teoria. Dentro do campo da motivação humana, podemos citar Abraham Maslow, Frederick Heisenberg e David McClelland. A teoria comportamental surgiu então no final da década de 1940, redefinindo totalmente os conceitos administrativos. Ao criticar as teorias anteriores, o behaviorismo na administração não somente reescalou as abordagens, mas ampliou seu conteúdo e diversificou sua natureza. Mas em que se fundamenta a teoria comportamental? Para explicar o comportamento organizacional, é necessário que se analise o comportamento individual das pessoas. Isso irá explicar como elas se comportam, estudando sua motivação. Os autores behavioristas verificaram que o administrador precisa conhecer as necessidades humanas para melhor compreender o seu comportamento. Nisso, vamos então analisar a hierarquia das necessidades, criada por Abraham Maslow. Segundo sua teoria, as necessidades humanas estão hierarquizadas de acordo com sua importância e influenciação. Teoria dos dois fatores de Heisenberg. Frederick Heisenberg formulou a teoria dos dois fatores para explicar o comportamento das pessoas em situação de trabalho. Para ele, existem dois fatores com os seguintes aspectos. A satisfação no cargo depende dos fatores motivacionais ou satisfacientes.
o conteúdo ou atividades desafiantes e estimulantes do cargo desempenhado pela pessoa vão determinar isso. 2. A insatisfação no cargo depende dos fatores higiênicos ou insatisficientes, o ambiente de trabalho, salário, benefícios recebidos, supervisão, colegas e contexto geral que envolve o cargo ocupado. Definindo, então, que o que fará com que cada indivíduo se sinta enriquecido será as atividades desenvolvidas para ele, que adequarão-se às suas características individuais em constante mudança. De primeiro modo que o enriquecimento de tarefas deve ser vertical, eliminando as tarefas mais simples e acrescentando mais complexas, ou horizontal, eliminando tarefas relacionadas com certas atividades e acrescentando outras tarefas diferentes, mas no mesmo nível de dificuldade. Com grande leque de pensadores e diversas abordagens, se conclui então a importância da teoria comportamental dentro das organizações, pois além de qualquer entidade ser formal, essa formalidade vai além de sua estrutura e se torna física através de seus colaboradores. O estudo dos mesmos vai além de normas e regras estabelecidas, reforçando a necessidade de serem avaliados tanto em grupo como individualmente, pois toda essa estrutura formulará a organização da empresa.